Eu queria falar hoje sobre três pilares fundamentais da vida humana: identidade, pertencimento e propósito. Esses três pilares, eles andam juntos. Se você for olhar o embate que Jesus teve com os religiosos lá em João, no capítulo 8, e depois no capítulo 10, Jesus ele fala exatamente desses três pilares em relação a ele mesmo. O tempo todo, a razão da discussão entre os religiosos e Jesus era quem era Jesus. Os religiosos, eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles tinham vontade de acabar com Jesus, porque Jesus se colocava no mesmo patamar de Deus, ao dizer que ele era filho de Deus e que ele e o Pai eram um só. Jesus ele vai o tempo todo afirmando a sua identidade. Ele vai o tempo todo dizendo quem ele era. Não de forma explícita, olha, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador do mundo, mas ele vai o tempo todo falando, olha, as Escrituras apontam para mim, vocês não querem saber, vocês dizem que entendem as Escrituras, mas vocês me negam o tempo todo e as Escrituras apontam para mim. Ele fala o tempo todo que ele estava no mundo, que ele era a luz do mundo, que aquele que não andasse na luz estaria nas trevas. Jesus vai o tempo todo afirmando a sua identidade. Mas Jesus falava algo importante, ele falava também do pertencimento. O Pai o havia enviado, ele vinha do céu, ele conhecia Deus, Deus o havia escolhido para estar aqui nesse mundo para executar o plano da salvação e que ele pertencia ao Pai. O pertencimento gera identidade. O pertencimento diz quem você é. Por exemplo, meu nome é Mônica Bastos. Eu pertenço à família Bastos. A família Bastos, ela vem do ramo da minha mãe. Então, eu sou uma Bastos. É a minha identidade. Quando eu vejo um outro Bastos, eu penso, deve ser um primo meu distante, porque está falando da identidade. Então, eu, Mônica Bastos, pertenço à família Bastos. Jesus, ele pertencia a Deus. E ele sabia, por isso, quem ele era. A gente pode falar também do caso de Moisés. Moisés, ele foi criado como um egípcio no palácio. Mas ele era um hebreu. Só que ele inicialmente achava que pertencia àquele lugar. Mas na verdade, ele não pertencia ao palácio. Então a sua identidade, embora ele pensasse que era um libertador, ele pensasse que ele era aquele que viria para salvar o povo dele das mãos do egípcio, ele, enquanto no palácio, ele não conseguiu colocar o plano dele em execução. Porque o pertencimento e a identidade geram um propósito. Se o pertencimento está equivocado, se você acha que pertence a uma determinada situação em algum determinado lugar, mas não é realmente o local ou o lugar ou a pessoa a quem você pertence, o seu propósito não vai poder ser executado. Foi o caso de Moisés. Enquanto ele não saiu do palácio e teve um encontro com Deus para saber exatamente a quem ele pertencia, o propósito do Senhor não pôde ser dado start. Moisés só conseguiu tirar o povo do Egito quando efetivamente o pertencimento e a identidade se alinharam. Como Cristo, o pertencimento e a identidade estavam alinhadas e o propósito dele aqui nesse mundo, que era executar o plano de salvação, estava sendo posto em prática. E aí eu deixo aqui uma reflexão para nós. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores, nós somos nova criatura, nós somos curados, nós somos prósperos, mas acima de tudo, nós somos filhos, porque todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de sermos feitos filhos de Deus. E também está escrito lá na Epístola de João que de fato somos filhos de Deus e por isso Deus nos amou. Então, querido, minha querida, eu e você precisamos saber a quem pertencemos. Pertencemos ao Pai em Cristo Jesus, somos filhos de Deus e somente após essa noção exata do nosso pertencimento, alinhado à nossa identidade verdadeira, é que nós vamos estar capacitados para executarmos os propósitos que Deus tem para nós. Lembre-se disso, esse tripé não pode ser separado. Pertencimento com identidade e propósito. Se um não estiver muito bem regulado na nossa mente, se a nossa mente não estiver bem renovada na palavra nesse sentido, a gente não vai poder viver o propósito de Deus nesse mundo. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Um excelente dia, um beijo no seu coração e até a próxima.